Olá a todos, é com grande satisfação que a gente inicia aqui a série de podcasts do CRM Paraíba. E para este primeiro programa, nada melhor do que começar com aquele que idealizou também esse projeto, o Dr. Antônio Henriques, nosso diretor, atualmente tesoureiro, futuro presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba. E eu, Bruno Leandro, na condição hoje de presidente, tenho a honra de iniciar esse primeiro podcast, uma forma moderna de comunicação, uma forma que vai fazer com que mais insights sobre saúde, mais pessoas possam se comunicar aqui, não só com o nosso conselho, mas com toda a nossa comunidade e trazer informação de qualidade para que todos nós possamos discutir. E hoje conversarei aqui com o Dr. Antônio Henrique sobre ensino médico, algo que ele é extremamente não só apaixonado pelo assunto, não só entusiasta, mas tecnicamente perfeito para poder falar sobre esse tema. Olá, doutor Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Uma honra muito grande estar aqui, de estar inaugurando essa série de programas, essa série de podcasts do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, que quer sim estar cada vez mais conectado, cada vez mais próximo de você, médico paraibano. O Conselho Regional de Medicina é a sua casa e esse será um espaço de discussão de temas que dizem respeito a toda a comunidade médica, a toda a categoria médica, sempre buscando a defesa da boa prática médica, da medicina desempenhada com ética e com dignidade. Esse é o nosso grande objetivo e certamente estamos fazendo de tudo para que isso aconteça. E falando especificamente sobre ensino médico, Antônio, nós temos cada vez mais uma quantidade enorme de estudantes de medicina formados, sem uma devida comprovação da qualidade, e também que isso não significou necessariamente uma fixação desses médicos no interior. Para se ter uma ideia, para este ano esperamos que 1.138 estudantes sejam médicos, né? E esse número tem crescido de forma exponencial. Hoje nós temos 560 mil médicos no Brasil, em 2028 teremos 835 mil médicos e em 2030 1 milhão já de doutores e doutoras aí formados sem essa devida preocupação, apesar de um grande número quantitativo, com a questão da qualidade. E queria ouvi-lo sobre esse tema para que nós possamos aqui numa conversa descontraída falar de um assunto tão sério. Você sabe que esse tem sido uma grande preocupação que eu tenho trazido ao longo da vida, né? Eu estou no ensino superior médico há exatos 17 anos. Já tem bastante tempo. E tenho uma oportunidade de coordenar um curso há 9 anos e 10 meses, praticamente 10 anos coordenando um curso de medicina. E o que nós temos observado ao longo do tempo é um crescimento exponencial na oferta de vagas, a princípio com um objetivo muito nobre que seria garantir a interiorização do trabalho médico. Para você que está nos ouvindo agora, em casa, no seu carro, no seu celular, enfim, possa entender, sempre houve uma grande concentração de médicos nas capitais e nos grandes centros. E com essa justificativa de que era muito difícil fixar o médico no interior, nós tivemos uma expansão da quantidade de cursos de medicina, e isso aconteceu especialmente aí no período de 2010 a 2014, principalmente. Inclusive com a abertura de vagas em localidades extremamente ermas, em localidades extremamente precárias, o que já nos faz desconfiar da qualidade do ensino, porque, afinal de contas, localidades que não têm estruturas médicas suficientes, no mínimo eu teria que colocar uma pulga atrás da orelha quanto à qualidade do ensino que era oferecida ali. Mas isso tudo culminou em 2014 ainda, com o lançamento da nova diretriz curricular nacional para os cursos de medicina, que é uma diretriz vaga, na minha opinião, uma diretriz extremamente débil e que permite que as faculdades façam os seus currículos da maneira praticamente que bem entendem, à exceção de muito pequenas regras, como, por exemplo, a obrigatoriedade de uma carga horária de 20% do internato em saúde pública e 10% em emergência. O resto é mais ou menos livre para que as coisas se organizem como querem.
Mas o fato é que se expandiu enormemente, nós chegamos recentemente ao número de 40 mil médicos por ano formados, isso está aumentando, viu, minha gente? Esse ano se espera 45 mil e acabou de sair um edital expandindo, e adivinha o que aconteceu? Absolutamente nada. Se eu pegar um retrato aqui da nossa Paraíba de 2010, de 2007, de 2005, eu ia observar que havia 60% dos médicos, aproximadamente, residindo e trabalhando na Grande João Pessoa, 20% em Campina Grande e 20% para o resto. Esse é exatamente o mesmo retrato que nós temos hoje. O médico não se fixa no interior. A despeito de termos 2 faculdades em Cajazeiras, uma faculdade em Patos, 2 faculdades em Campina Grande e 4 aqui em João Pessoa, na Grande João Pessoa, porque uma delas fica em Cabedelo, esses médicos continuam migrando de onde se formaram para a capital. É uma verdade, a gente não percebe essa fixação. Mas, na sua opinião, o que é que você acha que precisa de fato para que o médico ele se fixe no interior, considerando a estrutura que se tem atualmente e o que se poderia fazer, poderia se imaginar para fazer com que isso se tornasse uma realidade? Cara, eu considero que é necessário que haja um plano de carreira para a medicina. Né? O que acontece hoje é que as coisas acontecem muito de acordo com a vontade do político de plantão. E aí você vai trabalhar, normalmente as pessoas se formam, vão trabalhar numa unidade básica de saúde, vão fazer medicina de família e comunidade, em um lugar qualquer. Você foi trabalhar em Cuité. Fui trabalhar em Cuité quando me formei. Né? Eu nunca trabalhei em estratégia de saúde da família porque nunca tive esse perfil. E também assim que me formei fui fazer residência. Provavelmente, se não tivesse acontecido isso, teria enveredado por esse caminho também. Mas o fato é que o médico que vai dar um plantão ou trabalhar no PSF da cidade A, B, C ou D, ele começa a trabalhar, e essa é uma história que todo mundo conta e todo mundo sabe. Ele começa a trabalhar, às vezes por um valor até atraente, por um valor bom, ele vai, e no primeiro mês ele recebe em dia. No segundo mês atrasa 5 dias. No terceiro mês atrasa 10 dias. Daqui a pouco ele está com um mês dentro. E aí ele começa a reclamar. Quando ele começa a reclamar, ele começa a incomodar o político de plantão. E aí ele é descartado. Cai fora. Ele cai fora. Outra turma já se formou, tem um monte de gente querendo entrar no mercado de trabalho. E aí a vaga acaba sendo ocupada. Então, assim, existe um desinteresse da parte dos políticos. Isso não é cobrado, isso não é determinado. Enquanto não existir uma lei que determine que haja uma carreira em que você possa progredir nessa carreira para além dos bons salários, porque eu insisto, os salários não são ruins, os salários são bons. Se você pegar a média da população, não dá para dizer que um médico ganha pouco. Não tem médico ganhando pouco. Poderia ser mais? Poderia. Sem dúvida, poderia. Acontece que não basta só o dinheiro. Eu tenho que ter garantias de que vou receber e tenho que ter condição de trabalho, porque às vezes você ganha bem, mas chega lá no lugar e não tem nada, não tem estrutura nenhuma, não tem uma medicação para tirar uma criança de uma crise asmática leve, não tem medicação para resgatar um pico hipertensivo leve, né? Enfim, uma crise de ansiedade, para falar de uma ainda tem mais, Antônio, às vezes você tem um paciente grave ou que ele precisa ser internado. Você sabe o que fazer com ele, você sabe exatamente do que ele precisa, mas você não tem a vaga, você não tem sequer a garantia de que esse paciente vai ser atendido dentro da rede. A regulação deficiente, o número de hospitais de alta complexidade com leitos restritos, ou seja, você vai ficar com um paciente grave numa estrutura ruim. Pois é, e isso causa dor, né? Para usar uma palavra que está muito em voga em administração, essa é uma das grandes dores que existem no meio médico. Mas você veja como o tema é tão rico que a gente começou falando de ensino médico e a gente já está falando de carreira médica, que certamente vai ser tema de muitas discussões que nós teremos aqui. Mas para além desses problemas, desse problema de fixação do médico no interior, um grande problema que eu vejo, Bruno, é o controle de qualidade.
né? A gente lida no Brasil com essa absurda expansão do número de vagas, né? O objetivo agora, se dizia, eu me lembro muito bem, na minha época de estudante, de formando, que o grande objetivo do Brasil era atingir a meta preconizada pela OMS de 1 médico para cada 1.000 habitantes. Hoje na Paraíba, e eu olhei o site Demografia Médica, aliás, um trabalho espetacular do Conselho Federal de Medicina. Você que está me ouvindo, entre lá, Demografia, coloca no Google, Demografia Médica, CFM. Você vai estar num site atualizado em tempo real, né, de acordo com as inscrições, com dados muito, muito bacanas. A Paraíba hoje tem 2,68 médicos para cada 1.000 habitantes. Nesse novo edital que acabou de sair, a Paraíba deverá ganhar uma nova faculdade de medicina, minha gente. Seremos de 9 para 10 faculdades ali na região de Piancó, foi a região contemplada. E o objetivo é que se saia para 4 médicos para cada 1.000 habitantes. A sensação que eu tenho é de que daqui a pouco, quando chegar nos 4 para cada 1.000, vão querer 10 para 1.000, depois 15 para 1.000. Não tem fim, né? Enfim, é um E a questão não é quantidade, né, Antônio? Como você já falou, a questão é qualidade. E nisso, e só para fazer uma reflexão sobre o que você está falando, nós temos 2,68 médicos para cada 1.000 habitantes aqui na Paraíba. O Ministério da Saúde recomenda, ele acredita que o número ideal seria 2,5 para cada 1.000. Quer dizer, mesmo assim é maior do que o próprio Ministério da Saúde já acredita que tem. O problema também é a distribuição. Nós temos aí de 6 a 7 médicos para cada 1.000 habitantes na Grande João Pessoa. É um número absoluto. Quando você faz o recorte, lá no site Demografia Médica, você consegue fazer capital interior, você vê que os médicos continuam mal distribuídos, por isso que o tema de carreira ele entrou um pouquinho na questão do ensino. Mas quando a gente avalia esse cenário como um todo, eu acredito que coisas muito importantes precisam ser feitas na questão da qualidade. Eu e você, em 2021, já fomos ao estado de Goiás e vimos uma experiência muito positiva. E agora há pouco, inclusive, falamos com a presidente do Conselho Regional de Medicina do estado de Goiás, que nos convidou a retornar àquele estado para verificar a profissionalização da prova de proficiência. Queria que você falasse um pouco mais dessa experiência e de como o Conselho Regional da Paraíba está realmente engajado em fazer com que isso se torne realidade. Essa é uma grande preocupação. Existem vários projetos de lei, inclusive no Congresso Federal. A Associação Médica Brasileira levou em mãos, lá do senador Randolfo Rodrigues, recentemente, mais um projeto para que isso seja discutido. Isso não tem andado. Como eu disse, falta vontade política para algumas coisas, né? Mas o fato é que nós vivemos cobrando que os médicos que se formam no exterior façam revalida. E tem que fazer. Eles têm que fazer. Ponto. Eles têm que fazer. Porque eu, se quiser exercer a medicina nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou em Portugal, ou seja lá onde for, eu tenho que provar que eu sei medicina. Tanto é que fui bem enfático, inclusive, sem revalida, um médico de fora não é médico aqui, e ponto. E ponto final. Isso não se discute. Mas eu lhe pergunto com toda sinceridade, quem lhe garante que um médico formado no Brasil, em qualquer instituição, pública ou privada, ele passaria na prova do revalida? Uma pergunta bastante problemática para responder. Pois é. Então, assim, se quer acabar a discussão do revalida, faz a prova para todo mundo. E aí acabou. Um médico norte-americano ou um médico canadense, para citar aqui 2 países do nosso grande continente americano, ele tem que fazer a prova. Ele tem que fazer a prova. Nos Estados Unidos são 3 provas, no Canadá são 2 provas, mas tem que fazer a prova. E se eu for lá fazer a prova, eu posso me candidatar. Ninguém é proibido de se candidatar. Eu vou fazer a mesma prova que o médico norte-americano, ou estadunidense, para usar o termo mais atual, faz. Então, a proposta é simples. E aí eu pergunto para você que é da população em geral, você preferia que houvesse ou não essa prova? Um controle de qualidade. Um controle de qualidade. Um médico certificado. Esse cara passou pelo que precisava passar. Recentemente, o CREMESP divulgou dados de uma pesquisa que fez, de uma amostragem que fez, que mostrava que um grande percentual de médicos não sabia verificar sinais vitais, verificar pressão arterial. 68% dos médicos não sabiam verificar pressão. Pois é. Então, é sobre isso que nós estamos falando.
é um controle de qualidade. E olha, eu coordeno um curso médico em uma faculdade particular. As pessoas podem achar que isso seria a maior das incongruências, que eu tô jogando contra o meu trabalho. Não, de jeito nenhum. Adoraria que os meus estudantes fossem testados e tenho certeza que se sairiam muito bem, mas também há aqueles que não se sairiam. E isso aconteceria na maior parte das faculdades. Então, esse controle de qualidade da formação médica, Bruno, ele é uma necessidade que a sociedade brasileira necessita. Com certeza. Seria um serviço de extrema utilidade pública. Sim, estamos cuidando da saúde e da vida das pessoas. O Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba fará de tudo para ter essa prova de proficiência, quer seja ela obrigatória ou não obrigatória. E como fazer com que as pessoas que não são obrigadas a fazer esse teste possam fazê-lo de forma voluntária, mas em quantidade muito grande. E aí tem a experiência de Goiás, não é isso? O Estado de Goiás teve uma iniciativa pioneira que tem funcionado muito bem, com grande adesão, inclusive de médicos de outros estados. Sim. Porque o Estado de Goiás conseguiu fazer com que essa prova valesse pontos para a maior parte dos programas de residência daquele estado. Então, como os programas de residência mais importantes do estado pontuam essa prova, ela vale ali uma fração da nota de prova de residência. Você que está aí para fazer prova de residência sabe que um décimo para cá, um décimo para lá pode significar ou não a sua vaga. Essa prova tem sido feita lá em Goiás com grande sucesso e com muita alegria. A gente, como você comentava, recebeu a ligação da doutora Sheila, presidente do CREMEGO, dizendo que eles estão dando um passo adiante, que é profissionalizando o exame. A gente acha que o caminho é esse. Sim. De fato, não podemos, por lei, obrigar as pessoas a fazer a prova. Essa prova não pode ser um pré-requisito para inscrição no Conselho, mas... Por enquanto. Até enquanto não tiver lei... Enquanto não tiver lei para isso, é isso aí. Mas, certamente, essa é um caminho sem volta. Isso acabará acontecendo. Não sei se daqui a 5, 10, 15 anos se eu estarei vivo para ver, se isso vai ser mais rápido. Eu teria uma grande alegria se acontecesse, porque eu acho que é necessário que a gente possa certificar as pessoas. A gente está falando da vida das pessoas, a gente está falando da saúde das pessoas, que é o seu bem mais precioso, e para atendê-las, o médico precisa, sim, está devidamente qualificado e provar isso. Uma das nossas metas de gestão é acompanhar o acadêmico de medicina, porque, para se ter uma ideia, daqui 5 anos teremos 5 mil médicos novos na Paraíba e já temos hoje 11 mil ativos. Significa dizer que em 5 anos teremos aí 16 mil médicos ativos, ou seja, 1/3 desses médicos terão menos do que 5 anos de formado. Então, o Conselho Regional de Medicina vai estar dentro das faculdades, acompanhando desde o primeiro até o 12º período. Já fazemos isso, né, e fizemos dos últimos 2 anos e meio, trabalhando o conceito de carreira médica, de ética médica, introduzindo essas noções que, às vezes, as grades curriculares elas falham nesse sentido, da formação do médico de uma forma completa, não só do ponto de vista de técnico em saúde, né, mas uma avaliação mais de carreira, de educação financeira e de todos esses trabalhos. E nós vamos trabalhar isso também durante nossa gestão para que esse acompanhamento seja contínuo e a gente possa apoiar, ainda enquanto estudante, o futuro médico. E isso dentro do ensino tem um grande valor. E é por isso que a gente acredita que não é a questão quantitativa. Se a gente trabalhasse mais do ponto de vista qualitativo o ensino médico, a gente conseguiria fixar melhor os médicos formados e menos quantidade de médico eu teria muito mais capacidade, muito mais capilaridade aí de conseguir fazer com que ele realmente trabalhasse dentro do seu mercado de trabalho escolhido. O ensino médico no Brasil, ele precisa ser aperfeiçoado, as grades elas precisam incorporar humanidades, precisam incorporar ética, valores, dentro de todas as cadeias, dentro de todas as cadeiras médicas de ensino. A gente não pode separar isso, né? Então, você está pagando anatomia, tem que ter ética no meio, você está pagando patologia, tem que ter ética no meio, né? Não pode dissociar um pouquinho isso. Mas a gente está chegando ao final de um tema tão pulsante, né? E que a gente certamente vai ter que falar novamente, né? Já agradecendo aqui o doutor Antônio Henriques e convidando a todos a participarem também do Fórum sobre Ensino Médico,
organizado exatamente por você. A Comissão de Ensino Médico do CRM está organizando no dia 24 de novembro de 2023. Se você está escutando esse podcast depois dessa data, esse fórum já passou, mas nós teremos outro. Um fórum de ensino médico em que nós estaremos trazendo aqui algumas autoridades, né? O conselheiro Júlio Braga, conselheiro federal, que é presidente da Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina, o doutor Valdemar Naves, lá de Goiás, juntamente com o doutor Leonardo, também de Goiás, para falar sobre o exame de proficiência de lá. A doutora Gabriela, que é assessora parlamentar do Conselho Federal de Medicina, para falar sobre os projetos de lei, sobre como as coisas estão no Congresso Nacional. Enfim, nós desejamos contar com os coordenadores de curso, com as representações discentes, com representações de professores, da sociedade, do Ministério Público, porque esse tema precisa, sim, ser discutido, ser amadurecido, e com isso o Conselho quer apenas e tão somente estar presente na vida do médico, do estudante de medicina e da sociedade paraibana. Como eu disse no começo, garantindo a você que é médico e a você que precisa do médico, que essa medicina seja exercida com ética, com dignidade e com perfeição do ponto de vista técnico. É esse o nosso objetivo. Com certeza. Então, eu queria agradecer a todos, passar ainda para as palavras finais aqui do Dr. Antônio Henriques. Queria agradecer a sua presença aqui, você que vai estar, inclusive, muitas vezes comandando, perguntando também. Nós teremos grandes temas para discutir aqui dentro do nosso podcast, convidando todo mundo também a participar, não só do podcast, mas também de nossas mídias sociais, todas elas, CRM Paraíba, quer seja no Instagram, Facebook, no YouTube, né? Porque é uma forma importante da gente se comunicar, da gente estar mais próximo do médico paraibano e de toda a sociedade. Então, já agradecendo aqui a sua presença, passar a sua palavra para as considerações finais, mas já também dando muito obrigado aqui a todos que nos ouviram. Somente agradecer, dizer da minha enorme honra por ter sido escolhido mais uma vez, junto com você, presidente, com os nossos 40 conselheiros eleitos, 42, juntamente com a representação da Associação Médica da Paraíba, para esse mandato, para estar aqui brigando, num bom sentido, pela boa prática médica, pelos direitos dos médicos paraibanos, por boas condições de trabalho e com um CRM mais ágil, mais moderno, que esteja mais perto de você. O CRM da Paraíba, eu tenho dito já há bastante tempo, é a casa do médico paraibano e é por você, médico da Paraíba, que nós estamos aqui. Muito obrigado pelo convite e até as próximas. Então ficamos por aqui e até o próximo programa CRM Paraíba Podcast.